Olá, chegamos à nossa penúltima pergunta do nosso projeto. 10 perguntas que todo fiscal de contratos gostaria ou deveria fazer, mas não tem coragem. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental. Durante as capacitações e até nas minhas redes sociais, eu recebo muitas perguntas sobre a atuação do fiscal de contratos. Então, eu resolvi separar as 10 perguntas mais recorrentes e produzir esse material. Já respondemos 8 perguntas. Se você ainda não assistiu, volta lá e vai assistir, estão todas disponíveis. Então, prosseguindo, vamos responder hoje a pergunta de número 9. Professora, é necessário observar o princípio da segregação de funções também na designação do fiscal de contratos? Vamos direto à resposta. Sim, é preciso. Mas vamos compreender como a gente tem feito essa dinâmica. Não basta a gente responder sim ou não. Importante aqui, o meu grande objetivo é que vocês compreendam o porquê das coisas, né? Por que que é importante, por que que a lei determinou isso, por que que a gente precisa observar aquela regra. Então, quando a gente compreende, a gente tem até mais segurança para responder, para nos posicionarmos quando estamos atuando nessa função tão relevante, tão importante, que é a fiscalização de contratos. Mas o que é a segregação de funções, Giovana? Bem, a segregação de funções é uma regra de controle, por assim dizer. Porque eu separo as funções, né? Como o nome já sugere, eu designo servidores distintos para atuarem em funções que são chaves, digamos assim. Ou seja, quem vai autorizar a compra não é a pessoa que vai controlar, não é a pessoa que vai contabilizar, não é a pessoa que vai pagar. Eu tenho que, quando eu separo essas funções, eu evito conflitos de interesses, né? É necessário repartir as funções entre os servidores para que não exerçam atividades incompatíveis, como, por exemplo, eu vou executar e vou fiscalizar. O meu está comprometida. Se eu mesmo executo aquilo ali, eu vou fiscalizar, eu vou dizer que está tudo ok. Tá certo? Então, assim, essas funções, elas são incompatíveis. Eu preciso estar atento, eu preciso observar para que eu separe essas funções de modo que eu não corra riscos. Então, prosseguindo, a 14133, ela traz a segregação de funções, ela cita em vários artigos, e no artigo que trata da designação, tem um artigo que trata da designação dos agentes públicos, né, que vão atuar não só o fiscal de contratos, agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio, todos eles. Mas aqui a gente está tratando do fiscal de contratos. Vamos nos ater ao que a gente está falando aqui. Então, o artigo 7º, parágrafo 1º, ele diz o quê? Que a autoridade competente deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrências de fraude na respectiva contratação. Então, a gente está falando de erros, de fraude, de conluios, a gente está falando de todos esses riscos. Então, o gestor, ele precisa pensar quando ele for designar essas funções. E ele está dizendo também que ele não pode designar um só servidor para desempenhar todas essas funções. E isso agora, com a Lei 14.133, é responsabilidade da autoridade máxima do órgão, certo? Então, prosseguindo, é, eu trago aqui dois acórdãos do Tribunal de Contas só para a gente clarear o conceito, certo? O que é que diz esses acórdãos? O acórdão 1375 de 2015, que embora seja de 2015, é totalmente atual, né? Então, ele diz que é vedado o exercício da mesma pessoa para atribuições de pregoeiro e fiscal de contratos. Ou seja, se eu participei do processo licitatório, eu não posso ser fiscal de contratos, certo? Giovana, tu tá tirando isso de onde? Tá aqui o acórdão que o Tribunal de Contas publicou. Então, esse é o entendimento do Tribunal de Contas. Ele está
dizendo, gestor, observe essa segregação de funções. Gestor, observe essa separação. Se o servidor foi pregoeiro, ele não pode ser designado fiscal de contratos, tá certo? E aí, um outro acórdão. Estabeleça critérios para a seleção dos servidores que recebem e atestem bens e serviços, de forma a evitar que eles exerçam outras atividades incompatíveis, tais como ordenador de despesa, pregoeiro, membro de comissão de licitação e responsável pelo almoxarifado. Ou seja, o fiscal de contratos ele vai receber e vai atestar aqueles bens. Um exemplo. Ele recebeu 10 material de escritório, por exemplo. Ele vai receber, vai atestar, vai conferir lá e vai entregar à pessoa que é responsável pelo almoxarifado, responsável pela guarda daqueles bens. É ele que vai controlar. Então, o Tribunal de Contas, e não tem só esse, tem vários acórdãos. Como eu digo aqui, são vídeos curtos, eu trago exemplos, eu trago alguns exemplos apenas. Mas se a gente for pesquisar, tem vários acórdãos que trata disso, que tem que observar a segregação de funções, certo? Então, o que é a principal função da segregação de funções? É o evitar que uma mesma pessoa exerça atividades que são incompatíveis. Eu sempre dou esse exemplo de, por exemplo, se eu sou responsável pelas compras e eu sou a fiscal daquele contrato também. E quando eu vou fazer a compra, eu cometo um erro mesmo. Era para eu comprar 10 cadeiras na cor preta e eu não observei e as cadeiras vieram de outra cor. E eu mesmo vou receber e guardar aquele bem, eu posso ficar com medo de assumir o erro, eu posso protelar, informar o meu gestor daquele erro. Por quê? Porque fui eu que cometi o erro. Então, algumas vezes, é óbvio que existem os combinados, os conluios, pode haver uma fraude de fato, mas podem haver erros também. E essa segregação de funções, ela vai evitar esse tipo de acontecimento. Então, sim, é necessário observar a segregação de funções quando for designar servidor para atuar na função de fiscal de contratos. Aqui lembrando que não só os fiscais, todos os atores que estão lá elencados na 14133, mas o objeto do nosso estudo é o fiscal de contratos. Então, sim, eu tenho que observar a segregação de funções, o gestor tem que observar a segregação de funções quando vai designar aquele servidor para atuar como fiscal de contratos. Então, ao final da nossa resposta. Chegamos ao final da pergunta 9. Então, já respondemos 9 perguntas, estão todas disponíveis. Assistam, se tiverem dúvidas, alguma observação, coloquem nos comentários, que a gente está aqui para trocar conhecimento, para agregar valor à administração pública, facilitar o trabalho de vocês, desses atores tão importantes que são os fiscais de contratos. Então, agradeço a atenção. Se estiver gostando, compartilha com seus colegas, compartilha com as pessoas que você sabe que desempenham essa função de fiscal de contratos, porque quanto mais compartilhado, mais ele cresce. Então, se você está gostando, compartilha com seu colega, compartilha com as pessoas que você sabe que gostarão desse conteúdo. Obrigada e vamos à última pergunta, pergunta de número 10.